E aí galera, beleza? Professor Alcides mais uma vez, passando aí para dar continuidade no conteúdo sobre hereditariedade, sobre a primeira lei de Mendel. E hoje, né, logo depois de nós conhecermos lá as grandes descobertas do Mendel, nós vamos falar de heredograma. Tem que cuidar, é heredograma, né, gente? Então, o heredograma é, na verdade, uma forma de estudo que se faz para tentar descobrir aí algumas coisas com base na primeira lei de Mendel. Por isso eu falei para vocês que precisávamos, antes de estudar o heredograma, precisávamos conhecer então os princípios da primeira lei de Mendel. Legal? Então vamos lá, gente. Olha lá. Então, heredograma, né? Árvore genealógica, ou seja, que estuda a genealogia, ou seja, aquilo que passa em várias gerações, né? Para estudo de uma característica em questão, seja ela qual for, tá? Para nós estudarmos, então, uma característica, nós adotamos algumas simbologias. Olha só. Então, para meninos e para meninas e para aquilo que nós não sabemos, existe uma simbologia, tá? Tá aqui, ó. Legal? Então, nós temos meninas com um redondinho, meninos quadradinhos e não definidos, desconhecidos, como esta figura geométrica. Bem, gente, então toda vez que vocês encontrarem isso aqui, feminino, masculino, não sabemos, tá? Quando não está pintado, está vazio, então significa que o indivíduo ele não é afetado pela característica em questão. Por outro lado, quando isso está preenchido, pintado, então os indivíduos eles são afetados pela característica em questão, tá? Claro, nas relações, né, que existem entre os indivíduos e sexos opostos, nós temos então casamento, ou uma união estável, né, aqui, e aqui no caso uma separação do casal. E claro, podem ser representados também gêmeos, né? No caso aqui, gêmeos de um zigoto só, monozigóticos, gêmeos de dois zigotos, ou seja, sexos diferentes, dizigóticos, tá? Dizigóticos. Bom, gente, para nós estudarmos, então, um heredograma, nós precisamos ter em mente o que, pessoal? Nós precisamos ter em mente as combinações todas que Mendel havia feito. Precisamos ter em mente isso aí, tá? Então, eu fiz aqui, ó, azão com azão. Ó, azão, azão, este indivíduo, este outro indivíduo, azão, azão. Tá aqui, ó, tá? Então, fazendo a combinação, eu tenho, então, um azão aqui, este azão vem aqui, este azão vem aqui, este azão vem aqui. E se eu coloco com o outro, eu tenho, então, 100% de azão, azão, né? Azão, azão. Vamos colocar o outro amarelo aqui para ficar legal. Tá? Azão, azão em 100%, tá? Agora, se eu cruzar azão, azão com azão, azinho, então eu tenho aqui azão, 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 e aqui eu vou colocar azão, azinho. Então, vamos colocar primeiro o primeiro azão, depois o segundo azão. Agora vamos colocar estes aqui, azão, azão, azinho, azinho. Neste caso aqui, eu tenho então 50% de azão, azão e 50% de azão, azinho, tá? Então, 50% para cada um aqui, ó, 50%, 50%, tá? Muito bem. Aqui no caso de azão, azinho, azão, azinho, eu vou fazer tudo da mesma cor agora para facilitar, né? Perder menos tempo. Então, azão, azinho, azão, azinho. Então, nós temos azão, azão, temos azão, azinho,
azão, azinho e azinho, azinho. Então eu tenho aqui, ó, 25% de azinho, azinho, 50% de azão, azinho e 25% de azão, azão. No caso aqui, cruzando azão, azinho com azinho, azinho, eu tenho então azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Ou seja, eu tenho 50% de azão, azinho, 50% de azinho, azinho, tá? E se eu cruzar azinho, azinho com azinho, azinho, eu tenho então 100% de azinho, azinho, tá? Bom, olha só o exemplo, tá? Que eu vou colocar para vocês aqui. Inclusive é exemplo do livro de vocês, né? Como nós vamos avaliar o heredograma. O albinismo, ele é uma característica que é expressa apenas em indivíduos que são recessivos, ou seja, que tem um gene recessivo duplo, né? Para ser expresso o recessivo tem que ser duplamente recessivo, azinho, azinho, tá? Então o albinismo está sendo representado aqui. Onde ele está sendo representado? Neste heredograma. O que nós temos aqui de representações? Ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração, indivíduo 1 e 2. Segunda geração, indivíduo 1, 2, 3, 4 e 5. Terceira geração, indivíduo 1, 2 e 3. Tá? Nestas gerações, então, nós estamos avaliando o albinismo. Como é que são esses indivíduos aqui com relação aos seus genótipos? O fenótipo nós já temos, ó. Esse não é albino, esse não é albino, esse não é albino, esse também não, esse também não, esse também não, esse também não, esse também não. Por quê, né? Quando não é preenchido, não é afetado. Agora, este é albino e este é albino. Então, quando é preenchido, eles são afetados. Então, eu já poderia aqui colocar aqui embaixo, para este 2, azinho, azinho, para este 5, azinho, azinho. São afetados. Concordam comigo? Ok, que bom. Bom, então na geração 1 aqui, nós temos um casal, fêmea e machinho, 1 e 2, que não são afetados e vão originar um indivíduo afetado. Olha só, gente. 2 que não são afetados e que vão originar um indivíduo afetado. Então, vejamos, tem que ser azinho, azinho. Se fosse azão, 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 daria algum afetado? Claro que não, vocês estão certos. Se fosse azão, 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 azinho, daria algum afetado? Representaria alguém ali ao albinismo? Não, também, como vocês estão acertando todas. Olha só, aqui azão, azinho, azão, azinho, eu teria aqui, ó, olha só, indivíduos não afetados, né, que dariam então origem a um afetado, né? Olha que legal. Neste caso aqui, ó, este não é afetado e este é afetado, já não serve. E esses 2 são afetados, também não serve. Então, olha que interessante, eu já consigo descobrir só olhando aqui que 1 e 2 são, então, azão, azinho, azão, azinho. Olha só, que legal, né? Eles são híbridos, lembra do Mendel? Híbridos. E eles originaram este cara aqui, ou melhor, esta cara aqui, que tem ao albinismo, tá? Muito bem. Bom, e aqui eu tenho, então, quem também é albino. Bom, se eu cruzo alguém aqui, ó, alguém que é albino, olha só, albino, né, com alguém que não é albino, então, albino, tá vendo aqui, ó, albino, né, com alguém que não é albino, olha só que interessante, né, gente? Olha só, eu tenho chances de ter gente que não é albina. Tenho. Então, este aqui, ó, este aqui eu já posso deduzir que ele é azão, azinho, tá? Porque, ó, cruzou com alguém que é albino e teve gente que não é albina. Provavelmente estes aqui também são azão, azinho, né? Azão, azinho, ambos, tá? Tá ali, já descobri. Este aqui, ó, eu não tenho como saber se ele é azão, azão
ou se ele é azão, azinho. Então, quando eu não sei, eu só coloco o A e coloco aqui um risquinho. Então, eu não tenho como saber, né? E este aqui, ó, cruzando este que é albino com este que não é, eu tenho alguém que não é. Então, é o mesmo efeito daqui. Olha só, eu tenho aqui azão, azinho, e aqui provavelmente eu tenha também azão, azinho. Então, nesse contexto, meus queridos, eu posso já avaliar, né? Quantos genes dominantes eu tenho aqui, porcentagem, quantos genes recessivos, qual é a porcentagem de indivíduos puros, qual é a porcentagem de indivíduos híbridos, qual é, entendem? Eu posso avaliar estas questões todas sem ter que coletar material genético, sem ter que levar para um laboratório, sem ter que estudar as células, os cromossomos e assim o gene e assim sucessivamente. Somente combinando características fenotípicas eu consigo chegar, então, no genótipo. E isto é a função do heredograma. Inclusive eu posso fazer prospecções para o futuro, né? Claro que eu posso. Se eu fizesse então uma combinação de possíveis causas de casamento, eu poderia então ter uma prospecção para o futuro. Bom, gente, é isso o heredograma, tá? Bem simples assim. Temos que ter essas combinações todas em mente para olhar para cá e então descobrir como vem dentes, para rimar um pouquinho, né? Então, um grande abraço, professor Alcides, e até daqui a pouquinho, se vocês tiverem dúvida aí com os exercícios e, claro, para tirar as dúvidas sobre conteúdo também. Tchau, tchau.